Em 5 de julho de 1924, uma madrugada enevoada de inverno paulistano, 91 anos atrás, a cidade começava a viver uma história que a conduziria a uma das maiores batalhas travadas em solo urbano da América Latina. Os rebeldes queriam derrubar o presidente da época, que era o Arthur Bernardes. Contaram, são mais de 500 mortos, quase 5 mil feridos e um êxodo de 300 mil paulistanos que saíram da cidade. Então, a Revolução é um episódio muito forte. Efetivamente, eu acho que seria importante que as pessoas tomassem conhecimento desse fato. O plano estava montado, tropas preparadas para destituir então o presidente Arthur Bernardes. Mas o que não esperavam era a agilidade das tropas federais. E foi considerada a maior batalha urbana da história da América Latina. O governo reagiu rapidamente. Logo que ficou sabendo da revolta, o presidente já mandou tropas para cá. Vieram tropas da Marinha, depois vieram tropas do Exército, vieram tropas de várias polícias de estados vizinhos, e a cidade foi cercada com anel de ferro e fogo, o melhor armamento da época, canhões franceses, tanques de guerra pela primeira vez usados no Brasil, aviões, os chamados vermelhinhos. Essa tropa cerca São Paulo não tinha prédio na época, os canhões são postados ali na Penha, na Vila Matilde, que são bairros altos, uma cidade sem prédio. Os canhões tinham alcance de 18 quilômetros, eram canhões muito modernos. Então começam a atirar a partir de lá, fazendo o que a gente chama de bombardeio terrificante, que é o bombardeio que serve para aterrorizar. Não é para tomar, não é para destruir, é para aterrorizar as pessoas para que aí elas próprias expulsem o exército ocupante. A guerra tinha começado, mas muita gente ainda estava se perguntando de onde surgiu esse exército paulista, por quem era formado e quem era seu comandante. Que basicamente eram soldados do Exército. A Força Pública, rebeldes. Em 22 tinha acontecido o episódio do 18 do Forte, várias pessoas foram presas. Os que escaparam, os que estavam conspirando dentro do Exército, vieram para São Paulo, usando nomes falsos, e daqui eles comandam essa sublevação, e que tem como primeiro quartel-general o atual quartel da Rota, que era o primeiro quartel da Força Pública. A Força Pública é liderada pelo Miguel Costa, e o Exército por vários outros militares, Joaquim Tavas, Soares Távora, e um general que comandava, o general Isidoro Dias Lopes, da USH, que comandava as tropas rebeldes. E aí o governo começa a reagir rapidamente, tropas de outras forças públicas, inclusive da própria Força Pública Paulista, entram no confronto contra a parte rebelada. Isso dura, a cidade começa dia 9. Dia 9 o governador, na época se chamava o presidente Carlos de Campos, ele sai aqui do Palácio do Campos Elíseos, que é aqui perto inclusive, se desloca para Penha. Dia 11 começa o bombardeio, a Revolução começa dia 5, 11 começa o bombardeio, então são aproximadamente 17 dias de bombardeio. Isso provoca a morte de dados oficiais de pouco mais de 500 pessoas, mas dados extraoficiais falam de 1.000 pessoas mortas aproximadamente. E provoca ferimentos em 5 mil pessoas e a fuga de 250 mil pessoas. A população era 700 mil, então 1/3 da população se desloca de São Paulo em direção ao interior, ao bairro mais distante, para escapar da guerra. A cidade fica quase que despovoada. Dos mortos e feridos, 2/3 são civis. Veja que os civis são os mais atingidos. 2/3 dos mortos, por um tempo. Então, o líder dos rebeldes, o general Isidoro, decide sair da cidade. Ele tem uma frase famosa que ele fala: nós não seremos os coveiros de São Paulo. Porque ele percebe que se eles continuarem ali, a cidade vai ser destruída. Foram destruídos, por exemplo, aproximadamente 2.000 prédios, que são basicamente indústrias, teatros. Tem um crime de guerra, um teatro é destruído lá no Brás. Só nesse episódio morrem 30 pessoas ali, que as pessoas se refugiaram no teatro. Então os canhões atiraram contra o teatro, mataram um monte de gente, mataram 30, deixaram 100 feridos. Os rebeldes saem de madrugada de São Paulo, deixam bonecos nas trincheiras para simular bonecos vestidos como soldados, ainda dão alguns tiros de canhão e no dia 28 eles escapam de São Paulo em 13 trens a partir aqui da Estação da Luz, escapam de São Paulo em direção a Bauru, e lá eles então se reorganizam, e o governo entra na sequência e reocupa a cidade. Dizem que os soldados, como eles estavam atirando contra a cidade, eles são recebidos com muita frieza. A população, na verdade, são até vaiados, porque eles atiraram contra a população. Os rebeldes foram derrotados e fugiram de São Paulo. Você deve perguntar se a história acaba por aí, mas essa fuga deu início a um movimento muito importante para a história do Brasil. E essa retirada dos rebeldes, dali um tempo eles vão encontrar com os rebeldes gaúchos de uma revolução parecida, comandados por Luiz Carlos Prestes. Esse evento, a Revolução de 24, junto com a rebelião gaúcha, vai gerar a Coluna Prestes, que são então combatentes gaúchos e paulistas, e a chamada coluna, que hoje mais modernamente se chama assim, Coluna Miguel Costa Prestes, que Miguel
Costa é, junto com Luiz Carlos Prestes, um dos principais comandantes. Essa coluna vai percorrer 25 mil quilômetros pelo Brasil, enfrentando tropas federais, e chega a ser, essa é a maior marcha militar da história da humanidade. Depois eles se refugiam com o fim do governo de Bernardes, eles se refugiam na Bolívia. Alguns anos depois Prestes adere ao socialismo, se torna socialista. Até então ele não era positivista. E aí é isso, essa revolta de 24, ela gera um outro movimento muito importante da história brasileira, que é a Coluna Prestes, mas ela é praticamente desconhecida em São Paulo. Apesar desses números que eu te passei, é uma verdadeira guerra urbana. Não existe outra guerra na América Latina, mesmo na América do Norte, não tem nada parecido com o que aconteceu numa das grandes cidades, com uma guerra dentro da cidade. Mas no fim ninguém foi punido. O presidente escapou impune, o governador também ajudou a bombardear. Provavelmente em algum momento você se questionou sobre a Revolução de 1924, tem a ver com a de 1932. Bom, ela até tem, mas não como você imagina. Então, uma guerra muito curiosa, e como ela dista apenas 8 anos de 32, muitos personagens se repetem. Estão em 24 e estão em 32 também. O uniforme dos soldados era igual. Só que, claro, são motivações completamente diferentes. 24, basicamente, são pessoas pobres que moram. E 32, as elites econômicas, intelectuais, financeiras, estão em 32. Em 24, não. O que eu acho curioso é assim, que os paulistas não gostam do Getúlio por causa de 32. Deveriam odiar Arthur Bernardes por causa de 24. Mas, curiosamente, em 32, Arthur Bernardes está aqui do lado dos paulistas. Veja como a política brasileira é maluca. 8 anos depois, ele está do lado da cidade que ele mandou bombardear. Então ele está aqui, e quem está ao lado dele? O general Isidoro Dias Lopes, o grande inimigo dele, líder dos revolucionários de 24. Então a política brasileira tem dessas coisas. As pessoas muitas vezes muram no lugar, e isso deixa a coisa difícil até de ser explicada. E a igreja Santa Efigênia, ela é uma igreja muito importante para a Revolução de 24, porque a gente está muito perto, a gente está a menos de 1 quilômetro do quartel da Rota, que era o quartel general dos rebeldes. Você vai ver tem uma chaminé ao lado do quartel da Rota, ela tem estilhaços ainda de bombas daquela época, que atiraram, o governo atirando com canhão contra o quartel da Rota, onde estavam os rebeldes. Eles não atiraram na chaminé, senão derrubaria, mas eles atiraram do lado dos estilhaços, eles pegaram, ele tem as marcas lá, que são marcas de 24, estão impressas. Então o que acontece? Aqui aconteceu o seguinte, uma tropa rebelde saindo lá das imediações da Luz, vindo aqui em direção ao centro para combater legalistas aqui no Largo do Paissandu, encontra com um grupo de legalistas aqui. Eles começam um grande combate. Então há um grande combate. Os rebeldes se entrincheiram aqui. Por quê? Porque a igreja era quase uma fortaleza, era um prédio muito sólido, muito poderoso. Claro, essa região era praticamente desabitada, quase não tinha ninguém, poucas pessoas morando. A igreja ela está no alto, ela está numa região preponderante, viu? Estrategicamente situada. Então aqui eles se refugiaram e combateram os rebeldes, né? Então aí tem marcas de tiro aqui na lateral e tem também na porta, conforme nos mostra o padre João Paulo Kizek, que é o especialista na igreja, ele é o pároco daqui, então ele nos mostra esses tiros e a gente consegue deduzir que os rebeldes estavam aqui embaixo, uma pessoa estava usando a porta como escudo e um legalista e prédio aqui na frente atirando contra, talvez até no prédio aqui do hotel, atirando contra a igreja, talvez com arma longa, e eles trocando tiro. E aqui os outros tiros aqui do lado a gente tem a impressão, deduz que são de armas pequenas, armas de mão, né? Pistolas, revólveres, né? Mas as marcas continuam, e aqui na porta balas mais de grosso calibre. Então aqui há um grande confronto aqui na frente da igreja entre essas tropas rebeldes vindas da Luz e tropas legais certamente que estavam aqui nessa região aqui do lado do Paissandu, se encontram aqui, então tem um grande confronto. Então a igreja ela é muito importante para a época.